Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é o nosso sexto dia de guia de produtividade. Então, vamos pegando a nossa Bíblia para nós fazer a nossa leitura, né? A minha já está aqui. Então, vamos recapitular um pouco, né? Chegamos agora no capítulo 3, porque o capítulo 1 foi lido no dia 1º, não foi? Do versículo 1 até o versículo 18. Aí, no dia 2, foi lido o capítulo 1, do versículo 19 até o versículo 34. E no dia 3, foi lido o versículo 35 até o versículo 51. No dia 4, a gente já começou a entrar no capítulo 2, né? Fizemos a nossa leitura no versículo 1 até o versículo 12. E no dia 5, foi lido o versículo 13 ao versículo 25 do capítulo 2. E assim encerrou, né? O capítulo 2, ele até o versículo 25. Hoje, dia 6, nós vamos começar com o capítulo 3. Não sei o que é que minha voz está assim, fazendo que eu fiquei rouca. Acabei de acordar também, não sei, né? Pode ser isso. Então, vamos abrir sua Bíblia no João, capítulo 3, versículo 1 ao 21. E você que não tem sua Bíblia, providencia, né? Que é um dos livros mais importantes da nossa vida, é a Bíblia. Eu estou com minha pequenininha aqui, que eu gosto de ficar vendo ela em outra versão, né? Porque a Bíblia que eu estou lendo mesmo essa aqui, a versão atualizada, né? A gente fala de NVI, ela. É uma Bíblia de estudo. Então vamos para a nossa leitura. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensino da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer das águas e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu lhe ter dito, é necessário que você nasce de novo. O vento sopra para onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão, né? Se lhe falam de coisas celestiais. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem.
Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o Filho unigênito, para que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? A gente fez a leitura aqui até o 16. Não vamos fazer a leitura até o 21. Mas eu parei um pouco para dar uma explicação. Né? Nicodemo, ele não estava entendendo o porquê do nascimento, né? Que Jesus falou, né? Que é necessário nascer da água e do Espírito. Ele pensava que tem que voltar para a barriga da mãe novamente, como teve o nascimento dele. E como ele fala aqui da água e do Espírito, o nascer novamente é o batismo, né? A gente batizar na água. Jesus, ele não tem necessidade de se batizar. João, se você ver lá na frente, né? Como a gente começou a ler no início do livro de João, o primo dele, ele que fez o batismo de Jesus. Jesus permitiu que aquilo acontecesse para que se cumprisse hoje na terra, né? A partir do momento que você se arrependa dos seus pecados e você queira nascer novamente, né? Ser nova criatura, aí tem um nascimento, que é o batismo, como Jesus se batizou. E também, como ele fala do Espírito, né? Quando Jesus desceu nas águas, a gente fez essa leitura lá na frente, eu não lembro se é o 2 ou 1. O Espírito Santo de Deus veio como uma pomba, né? Do céu. Então, todos nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo tem que se manifestar através da nossa conversão com Deus. No momento que você é convertido, né? E Jesus, ele tem uma conversa muito interessante com Nicodemos, né? Falando que ele falou de coisas terrenas. Nicodemos não entendeu. Imagine se falasse das coisas celestiais, né? Coisas que vêm do céu. Imagino, como é que ia crer, né? Aí ele fala que Deus, não vou ler o 14 novamente, né? Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, né? Para todo o que nele creia e tenha a vida eterna. Então, foi permissão de Deus, né? Porque o 16, ele fala, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, né? A gente reconhecer esse sofrimento que Jesus fez por nós, o amor dele genuíno, né? Um amor incondicional, né? Que Deus amou tanto o mundo, de tal maneira que ele deu o Filho dele, unigênito, né? Para que morresse por mim, para que morresse por você, para que nós possamos ter a vida eterna, né? Mas é necessário, como falou ali do nascimento, é necessário você, que não é batizado, se arrepender dos seus pecados e procurar se batizar, procurar ter uma reconciliação com Deus, né? Uma conversão espiritual, para que venha a manifestação e você venha sentir esse amor. Vamos continuar nossa leitura, né? Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele.
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja vista claramente as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Né? A gente leu agora até o 21 e o versículo até o 21 de hoje. Mas a parte que ele fala aqui, né? Que nós temos que crer. Né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então temos que crer. E por não crer em nome do Filho unigênito de Deus, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. A luz é Cristo, né? A luz, ele nunca vai dar certo com as trevas. Sempre vai ter a divergência. Então, Deus deu um livre-arbítrio para você seguir o caminho da luz ou das trevas, da salvação ou da condenação, né? Ele deu essa liberdade para a gente escolher, né? Você vê como Deus é tão maravilhoso. Ele nunca vai pegar na sua mão e vai dizer, não, meu filho, é do meu jeito assim. Não, ele deixa você à vontade. Você sabe da verdade, né? Mas que caminho você quer seguir? Você quer a salvação ou a condenação? Você escolhe a luz ou as trevas? Tem muitas das vezes que a gente faz oração ao nosso Deus esperando uma resposta. E às vezes a resposta dele é o silêncio. Né? Muitas das vezes, quando ele vê a intenção do seu coração, ele permite que você sofra por ele. Né? E muitas vezes a gente não entende o porquê. Mas, se você analisar bem, um dos maiores treinadores nosso é Deus. Ele analisa com a sua intenção, não, vou deixar meu filho à vontade. Eu vou deixar ele passar uma provinha, que é para ele aprender, que é para ele amadurecer espiritualmente, né? Não é só coisa boa, não, que Deus permite na nossa vida, não. Deus permite ruim também. Mas não é porque Jesus é durão também, não. Jesus não ama, que muita gente enxerga assim. Ah, Deus é carrasco. Deus não me ama. Por que Deus está permitindo isso e aquilo? Né? Mas é para nosso aprendizado, é para nosso amadurecimento, ele permita isso. Né? Às vezes acontece até algo com nossos filhos, com alguma parte da família que a gente ama, a gente não consegue entender. Ou então a morte, ela vai continuar a morte. É uma vida, tem a vida após a morte, né? Do espírito, né? O espírito volta a Deus. A carne, ela é enterrada, mas tem uma continuação ainda. E morte sempre traz um aprendizado. E é muito bom a gente perguntar a Deus, Deus, o que o Senhor quer me ensinar através dessa morte? O que o Senhor quer me ensinar através desse acidente? Por que está acontecendo isso na minha vida? Então, é bom a gente fazer pergunta para Deus e também fazer pergunta para nós mesmos. O porquê disso tudo acontecendo. Eu não consigo entender o porquê. E é muito interessante, né? Que Deus, ele não dá muitas chances. Já viu aquelas pessoas que bebem muito
que tem vários acidentes, depois sala ferida de novo, a chance que Deus está dando, né? Das pessoas se arrepender, da pessoa se converter, né? Mas tudo tem um limite também. Deus é justo, né? Então, eu espero que você tenha essa reflexão, né? Nesse capítulo. É muito interessante a forma como Jesus quer falar conosco através desse versículo que a gente acabamos de ler, né? Nos ensina a gente não odiar a luz, né? Mas a gente seguir essa luz, para que essa luz venha iluminar nosso caminho. Você já percebeu que quando às vezes você vai em um local, uma casa, ou então conversar com uma pessoa, você sente um negócio estranho, né? Um negócio estranho, você não sente paz. Sente parecendo uma coisa que não tem a ver com Deus, sabe? Uma maldição, um espírito ruim. Já aconteceu, já. Eu creio que com você já aconteceu. Muitas das vezes você não se dá bem com aquele tipo de pessoa, né? Certamente essa pessoa não está com a luz de Cristo. E quando a luz chega naquele local, incomoda a pessoa, né? Eu já trabalhei numa casa de macumbeiro. Eu não sei como é que eu falo o nome, mas o povo fazia macumba, né? E para falar bem a verdade, eu não senti nenhum medo, acredita? Eu acho que eu fui 3 vezes, ou foi 2 vezes. Na primeira vez, me trataram super bem e eu fiz meu trabalho, né? Mas eu fiquei desconfiada por algumas imagens, algumas coisas, né? Mas eu fui fazer o meu trabalho. E nessa época eu estava trabalhando como diarista, né? Falando trabalho, o pessoal não entende, estava trabalhando como diarista. E trabalhei, gostou do meu serviço, agradeceu, fez o pagamento para casa. Na segunda vez eu fui e já achei um negócio meio estranho, né? E engraçado que incomoda a pessoa. A pessoa sabe quando você é luz que está no meio das trevas, né? Aí o dono da casa, né? O esposo da mulher falou bem assim, ela não vai querer mais vir aqui. Sabe por quê? Porque justamente nesse dia, eu acho que foi o segundo dia, não foi mais o terceiro dia não. Ele está fazendo os trabalhos dele. Aí foi os clientes dele, né? Começaram a botar na mesa, um bocado de coisa. Até me ofereceram para mim comer. Eu falei, não, muito obrigado. Nesse dia eu não tomei nem água, nem nada. Eu esqueci de levar minha garrafinha. Eu sempre gosto de andar com minha garrafinha de água. Aí fizeram uns acarajé. Hoje tá cheiroso, tá gostoso. Você quer? Eu falei, não, muito obrigada, vai que tá cheia, né? A gente também tem que ter a sabedoria da gente fugir do mal, né? E como você vê que aquilo ali não tem nada a ver com Deus, tem um espírito mal ali rodeando, né? Cada um tem suas crenças, né? Mas assim, ele falou 3 vezes, ela não vai vir mais. Eu não queria que eu fosse mais. Então, a minha presença estava incomodando aquela pessoa, né? Aquelas pessoas que estavam ali ao redor. Aí começou a pegar roupa, não sei o quê, galinha preta e tudo. Eu vendo aquilo lá, caraca, nunca tinha visto assim de perto, entendeu? Aí eu comentei com alguma de minhas famílias, falo, não pisa mais lá. Eu falei, mano, quando você crê em Deus, quando você tem sua fé em Cristo, você não vai se incomodar, né? Depois daí em diante, não chamaram mais não, né? Porque ele viu que era uma luz no meio das trevas. A luz ilumina, a luz incomoda, né? Vamos pedir a Deus para a gente ser luz por onde a gente passar, né? E já aconteceu várias vezes de eu chamar um Uber para mim ir para o centro, resolver alguma coisa, né? E alguém falar bem assim, moça, você tem uma luz diferente. Você é evangélica? Eu falei, sou cristã. Eu sempre falava antes, assim, sou evangélica. Mas hoje eu tenho um entendimento de assim, eu sou cristã, porque eu sou de Cristo, né?
eu não sei qual é o seu entendimento, mas a minha convicção hoje, eu sou cristã, eu sirvo a Cristo. Aí as pessoas falam assim, dá para perceber, porque você tem um brilho diferente, né? No início também, antes de eu casar, né, fui ter meu primeiro encontro com meu esposo, que hoje é meu esposo, na época não era, né? A gente tá se conhecendo quando ele chegou em casa. Quando eu saí do quarto, que ele estava lá na sala esperando, ele disse que viu um brilho diferente, uma coisa diferente, que ele não tinha visto nenhuma mulher. Ele falou, essa daí mesmo. Aí eu comentei com ele e falei, muita gente já falou sobre esse brilho, né? E eu peço a Deus que ilumina mais ainda. Andar no meio das trevas, que é para se afastar logo tudo de ruim, né? Que a gente venha brilhar onde a gente passar. Que a gente venha ser parecido com Cristo, né? Peça a Deus para que você possa ser um brilho, para que você possa ser iluminado, né? E as pessoas tenham o prazer de estar com você, né? As pessoas que são de Deus, aqueles que têm um brilho imenso. Então, faça nova a leitura, peça a Deus discernimento, para que possa ter uma clareza do que Ele quer falar através desses versículos. Vamos fazer a nossa continuação, dia 6, né? O 21 fala, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que seja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A palavra de Deus fala, eu não sei se está aqui em João, eu não sei se é mais lá na frente, mas tem uma parte que Jesus fala bem assim, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Então, a mentira é o pai do diabo. E também tem um versículo que fala sobre isso. Gente, eu estou muito esquecida. Eu já pratiquei esse versículo, só não sei onde é que está escrito. Mas a palavra de Deus fala. Eu creio que tem em João também. Eu não sei, né? Mas depois eu procuro direitinho e vejo onde é que está escrito. Mas a palavra de Deus fala que conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E não mentais, né? Não fazer mentira, porque a mentira é o pai do diabo. Então, vamos continuar aqui, né? Praticando a verdade, para que venha a luz sobre nós. E pedir a direção do Criador, para que ele venha ter a clareza, para que venha clarificar a nossa identidade nele. Vamos continuar. A reflexão do dia é: Jesus ensina sobre o novo nascimento. Você já experimentou a transformação que vem de nascer de novo em Cristo? Uma pergunta, né? Você experimentou essa transformação? Eu espero que, mesmo você não experimentando, você vai experimentar, porque é surreal. Cuidado com o corpo. Realize atividade física hoje. Escolha algo que te mova e que te fortaleça. Cuidando da alma, profetize sobre a sua vida. Essa agora é bem interessante. E o mais interessante ainda é você acordar de manhã, olhar no espelho e profetizar sobre a sua vida, né? Profetizar sobre o dia. Eu declaro que hoje será um dia maravilhoso, que eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Eu declaro que hoje vou ser mansa. Declaro mansidão, declaro discernimento, declaro clareza. Eu declaro, Pai amado Santo, que as vendas dos meus olhos sejam tiradas, né? Que a gente venha enxergar em nós aquilo que não provém de Ti. Eu declaro, Senhor, que a mansidão venha entrar dentro do meu ser, que o orgulho venha cair por terra. Eu declaro, Pai amado e santo, clareza. Eu declaro, Pai amado e santo, uma mulher sábia,
E daí você vai vir as palavras, peça a Deus para Deus colocar a palavra, né? Você declara sobre a sua família, declara sobre os seus objetivos, os seus sonhos. E tem um checklist do dia. Li a palavra, cuidei do meu corpo, cuidei da minha alma, e embaixo tem as anotações. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu coloco logo abaixo do vídeo. Não sei o que é que minha mãe está assim hoje. Eu coloco abaixo do vídeo. Então, você vai ver lá logo abaixo do vídeo tudo isso. Pega seu caderninho e faça isso também, né? Eu não sei se você já viu o início do Eu Sou. Depois, logo, eu acho que do dia 6 ou 5 diante, você vai agradecer, exercício de gratidão, dia 5. Exercício de gratidão. No dia 4 é o Eu Sou de novo, né? Dia 3 é Eu Sou. Exercício de gratidão, dia 2. 40 motivos de gratidão. No de hoje, dia 6, você vai declarar sobre a sua vida. Então, esse foi o nosso dia 6, né? Eu espero que você esteja gostando dessa guia de produtividade para que você possa produzir, né? Como eu já falei, eu falo novamente, né? Nosso corpo tem 3 esferas: corpo, alma e espírito. E é preciso, sim, é preciso essas 3 esferas serem manifestadas todos os dias. Não focar somente em uma, focar nos 3. Depois que eu terminar aqui essa live, eu vou praticar meu exercício, né? Ao levantar, ter um momento com Deus, mas eu vou tirar um tempo de leitura, porque isso aqui já é de lei, né? Eu fiz a leitura com vocês, mas tem um momento ali, sou eu e Deus. E é muito bom você cuidar da sua alma, né? Como o dia de hoje é profetizar sobre a sua vida. Então vamos fazer nosso agradecimento ao Senhor. Pai glorioso, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Deus amado, para te agradecer, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, Senhor, pelo esse fôlego de vida que o Senhor nos tem dado, Pai amado e santo, pela mais uma oportunidade, Jesus. Tu fala, Senhor, na tua palavra, que tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, pela tua misericórdia nas nossas vidas. Nos dá clareza, Senhor. Tira as vendas dos nossos olhos, Deus amado, para que possamos enxergar aquilo que estamos fazendo que não provém de Ti, Senhor, que não é teu agrado. Nos ensina, Senhor, ser a menina dos Teus olhos. Nos ensina, Senhor, ser segundo o Seu coração. Nos ensina a ser purificado em Ti, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos e purifica o nosso ser, Senhor. Tira toda a mágoa, tira toda a amargura, Jesus. Tira tudo aquilo que não provém de Ti, Jesus. Nos ensina, Senhor. Nos mostra, Pai, aonde foi que a gente errou e onde a gente foi estagnado, Senhor, que a gente não consegue avançar, para que possamos viver a identidade em Ti. Por tudo te agradecemos, Senhor. Só Teu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém. Até amanhã, nosso dia 7. Nosso 7º dia. Que Deus abençoe e tenha um dia abençoado por Deus. Benção dobrada agora. Tchau, gente.